Então vamos lá, primeiramente boa noite a todos, meu nome é Rogério Gomide, eu sou especialista em arrematar imóveis e leilão. Eu queria contar um pouquinho para vocês da minha história, só para vocês entenderem o contexto, como que eu comecei a arrematar imóveis e leilão. Então assim, nessa área eu já estou há 11 anos e eu arrematei já mais de 100 imóveis. E como que começou essa minha jornada de arrematar imóveis? Bom, eu sou técnico eletrônico e sou administrador e sou metade de um advogado. Eu estou tentando me formar já faz um tempinho. Eu gosto pra caramba do direito e da parte também acadêmica, eu costumo brincar, né? Então, o direito para mim, ele vem a complementar o que eu faço no dia a dia, né? Então, assim, hoje o direito ele acaba sendo um hobby, mas enfim, tive essas trajetórias, fui técnico, fui administrador e na NET Serviços, eu trabalhei na NET Serviços durante 11 anos lá. Então eu comecei como operário, né, eu era técnico de rua mesmo, fazia assistência técnica, sabe? Fiquei lá, durante essa função eu fiquei quase 7 anos. E aí a partir do momento que eu comecei a descobrir algumas coisas, inclusive o leilão, ele foi um divisor de águas para eu ter mais confiança. E a partir do momento que eu tinha mais confiança financeira, eu tinha mais audácia em ousar em querer novos cargos na empresa que eu trabalhava. E foi incrível que a partir dos 7 anos, o meu crescimento na empresa ele foi muito rápido, né, nos últimos anos que eu fiquei lá. Mais pela confiança, porque chegou no momento que eu ganhava mais com os leilões do que com o salário que eu tinha na NET, e aí eu já era gestor, tinha umas certas regalias lá, sabe? E aí isso foi me dando confiança. E chegou no momento que sabe quando na hora que você começa a refletir, assim, você fala, eu acho que estou perdendo tempo aqui, eu deveria estar fora daqui, eu deveria estar fazendo outra coisa, que com certeza ia me dar mais rentabilidade, mais liberdade para fazer as coisas. Então foi isso que foi acontecendo que eu vou contar aqui para vocês. E lá na NET eu sou muito grato por tudo que aconteceu lá. Assim, eu conheci muitas pessoas, aprendi muitas coisas e lá tinha muita queda de braço lá, sabe? Eu queria até mostrar para vocês como é que era essa queda de braço lá, o negócio do bicho era feio lá, sabe? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Não, eu tô filmando já, tô filmando. Vamos lá, vai valer. Quando eu soltar, ó, aqui, ó. Vai, Marlucinho. Lá vem Marlucinho. Pô, só quer levar ele no céu. Vai, Jefferson. O Jefferson vem trazendo, vai ganhar. O Jefferson parece que vai ganhar. Peraí, cara, ele tá jogando ali, eu posso jogar. Não reclama, reclamar perdeu. Vai, Jefferson, vai, Jefferson. Ele não ganhou de mim, ele quer jogar o corpo. Ele viu que ele tava querendo jogar o corpo, eu falei, vamos lá. A questão dos leilões, na hora que a gente fala, tem um monte de sopinha de letra que deixa muita gente com receio dos leilões. Então a gente tem lá, quando a gente fala sobre averbar a área por conta do arrematante, quando a gente fala sobre desocupação, tutela antecipatória, ITBI, escritura, ganho de capital, isso daqui são tudo sopinhas de letras aqui, de palavras, que a gente vai ter no dia a dia. Em algum momento você vai ter contato com essas palavras na hora que a gente fala de leilões. Fiel depositário, emissão na posse, e algumas coisas a gente tem já um clichê, né, que as pessoas falam. Desocupação é muito difícil, se tiver gente morando lá, você não vai conseguir desocupar. Isso daí, eu entendo porque a maioria, hoje eu entendo porque a maioria tem esse preconceito. Antigamente tinha uma lei, o Decreto-Lei 7066. Esse Decreto-Lei,
é uma lei muito antiga. Ela é a que rege a hipoteca. Antigamente, os imóveis, há 30 anos, 20 anos atrás, eles eram feitos nessa modalidade de financiamento. E esse tipo de modalidade, a garantia do banco é muito baixa. E aí o que acontece? Como era baixa a garantia do banco, não sei se o pessoal, de repente você está falando mais velho, mas assim, eu começo a denunciar a minha idade também, né? Eu tô com 40, então assim, na hora que a gente pega assim, o pessoal de 40 para cima, eu lembro que meu pai, ele tentou financiar a casa, olha, um monte de vezes, ele não conseguia. E por questões bobas, eu lembro que uma vez, uma casa, a janela que estava no lugar errado, que não era para estar, reprovaram. E eu lembro que era uma luta, assim, eu lembro dessas fases, né? Meu pai sempre tentando comprar uma casa e era muito difícil. E hoje, assim, chegou alguns momentos, a gente teve na economia, que você tropeçava ali na agência, você já ganhava crédito, né? Era o inverso, né? E por que isso acontecia? Porque a lei era outra. Mas você está falando de financiar a casa? Estou falando de financiar a Há 5 casa. anos atrás, minha prima não conseguiu fazer isso, por causa do banheiro. Não, a Caixa não fez. Dependendo do que acontece, dá para fazer. Principalmente a Caixa hoje, ela está muito flexível. Nossa. A Caixa, assim, se for uma janela no lugar errado, hoje passa. Hoje passa. Antigamente, se tivesse uma janela no lugar errado, não passava. Há 5 anos atrás não passou. Mas antigamente, assim, antigamente que eu digo, assim, era 10 anos atrás, e cada caso é um caso específico, né? Tem que analisar com critério cada caso para saber o que aconteceu. A Caixa hoje, por exemplo, a questão de averbação, né? A averbação é o que você tem que levar para o arquiteto fazer a planta, aprovar na prefeitura, aprovou na prefeitura, você registra lá no cartório de registro de imóveis. Então, a questão da averbação, no caso da Caixa, ela não é tão rigorosa, desde que não seja menos. Por exemplo, esse imóvel aqui, lá na matrícula dele consta que tem 3 dormitórios, e na hora que você chega no local tem menos, tem 2. Então eles não aprovam, né? Bom, essas questões da desocupação, fala que é muito difícil, emissão na posse para depositário, ITBI, existe algumas chances de você não pagar ITBI, então assim, essas informações aqui, ó, ganho de capital, existem formas de não pagar ganho de capital, tudo dentro da legalidade. Então existem, uma série de informações que dá para trabalhar, né? A questão também do network de arrematadores, quando você arremata em grupo, você coloca um exponencial gigantesco nas possibilidades. Bom, a questão aqui que eu estou falando para vocês, eu queria falar para vocês aqui que lá no meu canal no YouTube, só para vocês terem uma ideia, tem mais de 140 vídeos hoje. Então ali tem bastante informação para você começar a entender mais ou menos como é que funciona essa sistemática. Nas últimas semanas eu postei alguns vídeos bem interessantes, assim, em média aí de 15 a 20 minutos cada, e realmente esclarecendo vários pontos bem detalhados sobre como que acontece algumas etapas. E eu tinha alguns exemplos aqui de filmagem, eu acho que eu não vou conseguir passar para vocês aqui. Eu vou explanando aqui. Eu tentei pegar hoje, por exemplo, trazer uma oportunidade para vocês aqui, então, né? O que eu pensei? Muitas pessoas acham que é difícil, leilão de imóveis deve ser só para mafioso, esse negócio não é para mim, isso daí eu já ouvi diversas vezes, né? E o que acontece? Por exemplo, ó, esses dias agora, antes de eu sair, né, estava preparando essa palestra, era 16 horas e 29 minutos, eu vi um imóvel que ele fica ali na cidade de Tiradentes, em São Paulo, que ele está sendo ofertado por 62.337. E assim, se falar um imóvel em São Paulo, por esse valor aqui, assim, você fala, nossa, onde que é isso? E eu conheço a cidade de Tiradentes, que eu já tive imóvel lá, né? E foi uma condição bem parecida. Lá a gente arrematou em torno de 57 aproximadamente e vendeu lá por 110 aproximadamente. Eu peguei aqui um link de um imóvel que estava sendo vendido lá. O valor desse imóvel, o mais barato que eu encontrei, estava 115 mil, mesma metragem, no mesmo condomínio.
e com algumas características aqui, ó, bem diferentes. Esse imóvel que eu acabei de mostrar aqui para vocês, esse valor é possível fazer financiado. Algumas pessoas acham que esse valor aqui, ó, imóvel em leilão, é só à vista. Mas não, esse valor aqui ele pode ser financiado, tanto é que ele está aqui, ó, nas características dele, quais são as opções que pode ser feito. Só para você ter uma ideia, ele admite, em alguns casos admite até consórcio, né, desses imóveis. Então aqui ele está colocando aqui que não aceita e que aceita, né? Então aqui ele aceita financiamento habitacional. Só para vocês terem uma ideia, a maioria das pessoas elas acham que Minha Casa Minha Vida é a melhor opção para adquirir um imóvel, desde taxa de juros a benefícios. Se você fizer uma comparação fria mesmo, de números, você vai chegar à conclusão de que um imóvel desse daqui, ele acaba sendo mais vantajoso que Minha Casa Minha Vida, nas condições que ele oferece. E olha só esse imóvel, eu gosto de um imóvel com essa característica, ele tem 34 metros quadrados. Para quem está no interior, esse imóvel é um ovo, né? Porque a gente está acostumado com casas grandes e tudo mais, né? Mas a questão dele ter um tamanho pequeno é extremamente interessante por conta da reforma. Você não gasta muito para fazer uma reforma num imóvel desse. E aí, na hora que você faz uma reforma, você não gasta muito, mas você consegue deixar ele visível, você consegue deixar ele com uma cara boa, a venda aí acaba sendo muito mais rápida, né? Então, aqui, por exemplo, um exemplo prático, eu não sei se ele foi vendido até eu chegar aqui e a gente conversar, mas eu creio que não, mas ele está disponível. E aí acontece isso, ele aceita financiamento, dá para ser arrematado, e a situação dele, ó, ele está ocupado, ele mostra que está ocupado aqui. E aí essas questões de aprovação de crédito, cuidado das ocupações, tem várias etapas a serem cumpridas. E até a questão da análise desse imóvel aqui, existem algumas informações que a gente precisa checar. Comprar imóvel em leilão também não é assim, eu cheguei, eu vou comprar e está tudo resolvido. Eu no início, eu dei sorte, vamos colocar assim. Eu dei sorte porque alguns imóveis eu acabei comprando, eu não tinha muita noção. E realmente, assim, hoje eu sei o quanto risco eu corri lá atrás por ter comprado, né? E só que aí eu não acabei sentindo na pele porque não aconteceu nada, eu tive sorte. Mas conforme as coisas foram andando, eu fui percebendo que eu precisava fazer de forma diferente, senão eu acabava sendo muito arriscado. Só para vocês terem uma ideia, teve um imóvel, meu segundo imóvel, o meu primeiro aconteceu que eu acabei comprando ele numa oportunidade que eu fui numa pizzaria e vi um folhetinho. E naquele folhetinho estava escrito imóveis com 50% de desconto. Na época eu estava procurando imóvel para comprar e assim era surreal, né? Eu trabalhava na NET, estava há 7 anos lá, eu tinha que vender meu carro, dispor do meu FGTS e ainda o 13º não ia dar. O 13º eu não ia conseguir. E aí que eu comecei a procurar alternativas, né? E aí foi que eu cheguei nos leilões de imóveis. E nesse caso, por exemplo, desse imóvel que eu acabei comprando, ele estava desocupado, porque eu tinha medo da ocupação, né? Ele estava desocupado, eu lembro que eu escolhi tinha dois no mesmo condomínio, acabei escolhendo um deles, ele foi financiado, só que nesse caso, por exemplo, eu tive assessoria de um profissional que trabalhava na área. Então foi mais tranquilo entre aspas, né? Imagina, nunca tinha comprado imóvel na vida, de repente me vejo nessa situação. Eu lembro que eu fui lá na região, apesar era em São Bernardo do Campo, eu trabalhava naquela região, na ABC. Apesar de eu já conhecer aquela região, nossa, eu fui lá, falei com o açougueiro, falei na padaria, falei no supermercado do dia que tinha na região. Tudo isso para ter essa segurança de que o lugar realmente era um lugar legal para comprar, né? Não precisava de tanto zelo que eu tive lá, foi até um zelo excessivo. Hoje em dia, assim, ainda mais hoje você tem algumas ferramentas que você acessa pela internet e você consegue ter várias informações que te dá segurança na compra do imóvel, né? Então, é necessário ter certos cuidados. O que a gente pode fazer de repente é um financiamento, né? Se uma das pessoas, tem alguém do grupo que é CLT, de repente o CLT ele tem alguns benefícios surreal, ainda mais assim se ele não tiver imóvel no nome, entendeu? Na cidade onde ele mora ou trabalha.
Só para vocês terem uma ideia, esse imóvel que eu falei aqui de 63 mil, se a pessoa tiver 1.800 de renda, ela vai pagar no máximo R$400 de prestação. Se for 1.800 de renda, 1.800 de renda, ela vai pagar isso de prestação, R$400 de prestação. É porque o máximo é 30%. É, mas só para você ver, nessa condição desse imóvel aqui, ele vai ter um pouco de subsídio. A gente acha também que subsídio é só lá no Minha Casa Minha Vida, né? Ele vai ter também um pouquinho de subsídio e ele pode vender esse imóvel. Não é porque ele comprou dessa forma que ele pode vender. Já no Minha Casa Minha Vida tem algumas restrições, tem algumas regras que você não pode fazer. Então aqui você já tem outras características, né, que você pode estar fazendo. Aí aqui eu queria contar alguns exemplos. Pena que eu não estou conseguindo mostrar aqui para vocês os vídeos, né? Teve um caso em Manduri. Alguém conhece Manduri? São Berto? Tem família, não. Ah, que legal. Conhece São Berto? Não. Ah, tá. São Berto é um distrito de Manduri. Lá tem aproximadamente... Isso aqui foi um imóvel que foi adquirido lá. Esse imóvel, assim, ele não foi da Caixa. Eu sou especializado na Caixa. Atuo com outros bancos também. Nesse caso, por exemplo, ele foi de Santander. Esse imóvel. E esse aqui foi uma excelente oportunidade. Só para vocês terem uma ideia, São Berto, ele é um distrito de Manduri. E nesse distrito, ele tem 1.800 habitantes. Aí você começa a falar, pô, eu vou comprar um imóvel num lugar que tem 1.800 habitantes. Mas na hora que você começa a analisar mais a fundo, você vê que a região, ela comporta toda aquela infraestrutura econômica. Assim, tem 200 casas lá. Aí eu comecei, você tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer toda uma checagem. Aí eu verifiquei a questão de eleitores que tinha lá, olha só a profundidade que eu acabei indo, né? E aí eu comecei a investigar o lugar, vi que tinha igreja, escola, tinha infraestrutura, tinha lá pré-escola, e aí foi, né? O que aconteceu lá? Eu vi uma tremenda oportunidade no imóvel que estava sendo ofertado em torno de R$30 mil. Aí, na hora que eu comecei a analisar essa oferta, esse imóvel, ele estava sendo avaliado em torno, assim, para vender rápido, em torno de uns 100 mil, 110, venderia rápido. Não, era um imóvel, uma casa com 3 dormitórios, uma suíte e um galpão. Nossa. Aí, na hora que eu analisei essas condições, eu tinha um vídeo para mostrar da casa, mas não estava lá. De repente, o que eu posso fazer é mostrar para vocês, de repente, via o WhatsApp, alguma coisa assim, quem tiver curiosidade, aí eu mostro para vocês. Então, essa casa, por exemplo, ela foi arrematada por R$58 mil aproximadamente. Então, só para ter uma ideia das oportunidades que elas surgem, né? Ela começou com a oferta de 30. Começou com 30, fechou em 58 aproximadamente. Então, essa daqui foi uma extrema oportunidade que surgiu, foi por 54 que ela fechou. Foi uma extrema oportunidade que surgiu e às vezes a gente fica pensando, né? Mas isso daí não dá pra mim, isso daí... Vários preconceitos que a gente surge na nossa cabeça, né? E ainda mais quando a gente mora numa cidade específica, a gente acha que aquele mundo que a gente vive é aquele mundo. Mas na hora que a gente, só para vocês terem uma ideia, eu viajo muito e eu presto um monte de assessoria. Os meus clientes maiores é tudo fora daqui. Eu estou aqui fazem 5 anos, eu morava em São Paulo e eu acabei conhecendo Botucatu por conta de oportunidade de arrematar imóveis ilegal. Hoje, assim, a casa onde eu moro foi arrematada, né? E aí, assim, aqui já arrematei vários imóveis, né? A cidade aqui, me apaixonei aqui, né, pela cidade, e aí acabei vindo pra cá. Quando eu percebi, eu estava perdendo muito tempo na Marginal Tietê. Eu tinha bastante imóvel no interior, aí o tempo que eu demorava para atravessar a Marginal, eu falei, nossa, se eu morasse no meio do estado, eu ia para qualquer lugar e ganhava tempo. Então aí foi isso que eu acabei vindo para cá. E ainda mais eu estava estudando no Uninove na época, estava fazendo direito lá na Vila Maria, e aí tinha a FMR aqui, né, que é
coligada e não ia ter problema com adaptação, né, de estilo de prova e tudo mais. E esse daqui foi um caso. Esse outro caso aqui, nossa, tem uns vídeos muito legais, sabe? Esse aqui foi um caso bem prático, que aconteceu o seguinte: era um casal e eles estavam assim meio desiludidos. Eles já tinham visto lançamentos, já tinham ido verificar outros tipos de compra particulares e eles não conseguiam, não tinha como, sabe? Sempre esbarrava alguma coisa e aí eles adquiriram, assinaram o contrato no dia 23 de 12 de 2017. Aí eu tive uma negociação de desocupação, né, que estava ocupado o imóvel. Comecei a negociar no dia 29 de 3 e eu tive as chaves na mão no dia 16 de 4 de 2018. Então aí foi todo esse trâmite, né? E aí, o que aconteceu? Eu tinha uns vídeos aqui que foi muito legal. Eu pedi para ela gravar um vídeo. Na hora que ela chegasse no apartamento, antes dela entrar, ela gravasse para mim. E ela fez isso, e foi muito legal. A forma que ela foi espontânea, ela ficou tão admirada com aquele imóvel. Ela falou: nossa, olha só, olha a santa, olha não sei o que, eu não acredito, olha isso daqui. Então assim, ó, a emoção dela foi tão legal. E não é sempre. Estamos na terra da promessa. Cozinha, lavanderia. Olha, tá bem bonitinho. A sala com sanca. São Paulo ainda, pelo menos a gente foi. Banheiro. Vai ser mais trabalho do que eu imaginei. Tampar os buracos. Tem um gesso básico. E aqui a sacada. Tem chave. A vista prancheta, ó. O extra. Já com rede pra menina não sair. Bem bonito, dá pra ver a casa da tia Neném. Algumas negociações eu não consigo, outras eu consigo. Na hora, tem alguns imóveis que eles estão bem, tem alguns imóveis que não estão tão bem. Então tudo isso é um risco que você acaba correndo. Só para vocês terem uma ideia, aqui ó, nesse imóvel, no ABC eles conseguiram comprar no Rua de Ramos, que é um lugar legal lá em São Bernardo. E se eles fossem comprar da forma tradicional, eles iam ter que dispor mais ou menos uma diferença de 100 mil reais. 100 mil reais. Imagina, um casal que está começando, 100 mil reais, eles falaram: eu não ia ter condições, eu não ia comprar lá, certeza. Ia ser um lugar mais afastado, eu ia ter muito mais dificuldade de comprar, eles falando, né?
E aqui foi uma oportunidade para moradia, né? E aí, até isso aqui eu postei um vídeo, né? No dia que a gente estava lá assinando o contrato, Será que é possível você comprar um imóvel com até 60% de desconto? Olha, eu tô numa experiência aqui que eu trouxe 2 pessoas aqui para falar para vocês sobre essa experiência que a gente está tendo. Imagina se você puder comprar um imóvel que vale 300 mil reais por em torno aí de 191 mil reais. É sobre essa história que eu vou contar aqui para vocês. Eu tô aqui, ó, com o Michel e com a Laís. Gente, olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa que vocês tiveram. Realmente, conta um pouquinho aí pra gente como é que foi essa experiência, como é que tá o coração. A gente tá prestes a assinar um contrato aqui hoje. Como é que tá, gente? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o Rogério pelo apoio que ele tem dado pra gente desde o começo, né? Nós participamos de um leilão da Caixa Econômica. Com o auxílio dele, ele esteve presente todo o tempo, nos ajudando aí a entender esse processo de leilão, né? E nós arrematamos esse imóvel pelo valor de 191 mil, né? É nosso primeiro imóvel, nós não tínhamos nem nada ainda, né? Nossa primeira conquista aí, e está sendo uma experiência memorável pra gente, inesquecível, que a gente nunca tinha pensado antes, né? Porque nós já buscamos outras possibilidades de compra. Nós tínhamos um consórcio, né? Pagávamos aí uma parcela que está muito maior, na verdade, do que a parcela que a gente está agora fechando para pagar. Como uma expectativa que a gente tinha nesse consórcio, porque nós buscamos outras possibilidades antes disso, comprar imóvel na planta, ou imóvel novo, aliás, usado, e já tínhamos nos frustrado bastante, porque estava muito fora do nosso orçamento, da nossa realidade, né? A gente não estava encontrando solução. Quando ele apareceu com essa proposta, e deu tudo certo, graças a Deus, foi super rápido, de uma forma que nós nunca tínhamos imaginado, né? Então, muito obrigada. E deixa eu te perguntar, você estava me falando, você tinha tentado já de várias formas, né? Vocês tinham ido pros de lançamento e tudo mais, e até visitaram um monte de imóvel, né? Sim. Até chegaram até fazer proposta em um que era lançamento, né? E desistiram depois, olha que coisa. Calção, chegamos a entregar cheque calção, extrato bancário, tudo mais, mas quando a gente parou para pensar, estava muito fora do nosso orçamento, ia ficar mais caro, e aí desistimos. Entendi. Nossa, que bom. Então agora, dessa forma, vocês vão estar usando o FGTS para adquirir. Então assim, entrou dentro do orçamento, vai dar. Sim, agora vai ficar bem mais tranquilo. Eu estava fazendo as contas, mais ou menos, se fosse comprar no meio tradicional, ia dar mais ou menos aí, quanto que dava? Era, então, 192, ia dar quase... Quanto? Fazendo as contas, dá quanto aqui? Daria mais ou menos aí uns 100 mil reais de diferença, não daria? Sim. Então ia ter que ter 100 mil a mais para disponibilizar, além do FGTS e tudo mais, né? É um dinheiro que a gente não tinha. Entendi. Bom, gente, aqui ó, vai um depoimento. Obrigado. Obrigada a vocês. E sucesso e felicidades no apartamento. Obrigado. E estou à disposição para ajudá-los. Obrigada. Gente, então olha, a gente viu que é possível conseguir aí um apartamento e a gente está para assinar o contrato aqui. E claro, eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, até mais, tchau. Rogério, um negócio desse, por exemplo, quanto que foi? Esse daqui, apartamento? Deixa eu lembrar aqui. Mais ou menos, olha, eles pagaram uns 170 mil no apartamento e ele valia uns 270. Tá. E você, para fazer um trabalho desse, como que você faz esse tipo de construção? Então, eu trabalho de várias formas, né? Eu trabalho assim, eu presto consultoria, né? Para pessoas, para os clientes. Tem cliente assim, ó, que ele não quer nem saber onde é o imóvel, ele quer saber assim, ó, qual que é a minha lucratividade. Sim. Você fala para mim qual é a taxa, e eu só falo mais ou menos onde é o imóvel, e falo, ó, pode comprar. Aí assim, eu já tenho tudo preparado dele, né, procuração e tudo mais, eu vou lá e faço todo o trâmite. Desde a arrematação até a venda. Tem gente que ele nem sabe onde é o imóvel. Ele quer só receber. E aí você tira uma porcentagem assim. Exato. Uma porcentagem. Ele só fala assim, só falo pra ele, me dá o dinheiro, depois eu falo pra ele, qual conta eu deposito, né? Que aí eu devo o dinheiro pra ele.
Então é mais ou menos assim, tem alguns clientes que fazem isso, tem alguns imóveis que são meus, que eu compro e vendo para mim, né? E tem alguns cursos que eu dou na internet para a pessoa aprender a fazer, né? Então, são dessas formas que eu trabalho.